Lanterns finalmente chegou e já começa de forma insana, trazendo um final polêmico e surpreendente. Esta será a minha análise do primeiro episódio da primeira temporada de Lanterns, intitulado Piloto, que é o título apropriado já que as séries clássicas de televisão sempre começavam com um episódio chamado Piloto. Mas a televisão moderna não precisa mais fazer isso, porém é chamado de piloto porque é um trocadilho com Hal Jordan, que é piloto, e isso é mencionado logo no início. Inclusive na primeira cena, quando vemos um jovem Jon Stewart assistindo Hal na TV. Isso acontece em 1996. Descobrimos que Hal se tornou um Lanterna Verde em 1986. Ele revelou sua identidade para o mundo em 1996. Depois descobrimos que Hal parou de salvar uma cópia da própria consciência no Anel em 2006. A trama principal deste episódio se passa em 2016 e a trama do presente é em 2026. Então existe um padrão de saltos de 10 anos, sempre no sexto ano de cada década, o que faz disso uma história de 40 anos. O que é simplesmente insano de se pensar. Mas esse cenário de 1996 é interessante, porque mostra um pouco da origem de Jon. Agora, ainda não sou fã do Hal ser tão velho assim, pelo menos por enquanto, mas devo dizer que se ele realmente for tão velho, então é melhor fazermos algo interessante com isso. E com certeza estamos fazendo quando se trata de Jon Stewart. O Jon não tem uma história de origem muito interessante nos quadrinhos, mas o que eles fazem aqui é muito interessante. Nós vemos em um trailer que a mãe do Jon foi abordada por um guardião do universo quando ele era um bebê, escolhendo o Jon desde o começo para ser um futuro Lanterna Verde. Agora, o pai do Jon chega a extremos absolutamente insanos para basicamente moldar o Jon enquanto ele cresce, para que ele seja destemido para ser digno do Anel dos Lanternas Verdes, fazendo com que toda a vida dele gire em torno de se tornar um Lanterna Verde, o que é bem interessante, e isso faz com que essa cena de abertura seja realmente interessante por causa disso. O contraste, porém, é o Jon assistindo à TV admirado com o herói que é Hal Jordan, o homem que ele quer se tornar, e na cena seguinte, em 2016, Jon Stewart conhece o Hal. Ele está velho, rabugento, de ressaca, atrasado, sem usar o uniforme, não exatamente o grande herói que ele pensava que era. Essa foi uma ótima introdução ao personagem Hal e uma demonstração imediata de como ele caiu quase de forma antinatural. A próxima parte foi bastante destacada nos trailers e ainda assim foi bacile e divertida. A troca de farpas entre Hal e Jon é muito agradável. A fala do Hal sobre como cada senhor soa cada vez mais como um vai se ferrar foi engraçada, e na verdade boa parte das interações deles foi engraçada ao longo do episódio. Houve mais comédia neste episódio do que eu esperava, dado o tom divulgado, e fico feliz por isso. Esse momento foi ainda mais insano aqui do que nos trailers, por causa do impacto do carro no chão. Tipo, caramba! Isso teria destroçado o Jon a ponto de ficar irreconhecível. Mais tarde, ele diz que fez um plástico bolha para se proteger, o que eu gostaria de ter visto. Na verdade, sobre esse plástico bolha, Hal parece surpreso com isso, dizendo, "Você é um gênio", e depois vemos Jon desenhando. Isso provavelmente vai se tornar um contraste claro entre Hal e Jon. Hal provavelmente só teria feito uma bolha ou simplesmente teria voado, mas Jon é um pouco mais criativo do que isso, e o fato de ele desenhar se conecta com o fato de ser arquiteto, o que também é algo criativo, embora eu tenha certeza de que ele também tem seus limites. No caminho para a lanchonete de tacos, tivemos uma surpresa que não foi nem um pouco anunciada. Uma versão mais jovem de Hal Jordan criada pelo Anel como uma cópia de segurança da consciência do Hal, que não era atualizada desde 2006. Eu não acho que isso em particular seja algo dos quadrinhos. E é interessante como o Anel pode criar algo que não é verde, mas também certamente parece que isso vai ser muito importante. Isso se conecta ao mistério da série, já que agora temos a questão pendente de por que Hal parou de fazer backup da sua consciência em 2006. E por que ele se tornou tão mais babaca nesses últimos 10 anos. Ele era muito mais legal, muito mais gentil e muito mais acolhedor do que ele é em 2016. Meu melhor palpite é que isso está ligado ao ouro no anel. Ele foi possuído por Parallax. Agora, logo antes dessa cena, tivemos a abertura do programa. Um pouco fora do assunto, mas eu sou um cara que gosta de aberturas. Este é um programa da HBO, e a HBO já nos deu algumas aberturas incríveis, como a abertura de Game of Thrones ou a inspiração desta série, True Detective. Então fiquei imensamente decepcionado, assim como fiquei com o Pinguim, que este programa realmente não tem uma abertura. É apenas uma abertura muito curta, cartela de título animada com uma música muito esquecível e chata. No entanto, o que é interessante é que o início da luz da abertura não é nada verde, é claramente amarela antes de se transformar em verde. Isso dá ainda mais pistas de Parallax, ou pelo menos o Lanterna Amarelo nesse sentido. E há mais pistas que falam especificamente sobre a personalidade do Hal, coisas que talvez eu estivesse reclamando se eles não deixassem claro que algo aconteceu com ele para mudá-lo nos últimos
10 anos. Ele é um babaca com Jon e realmente não quer treiná-lo. Isso se conecta ao fato de talvez não querer ser substituído e não querer perder sua identidade de Lanterna Verde. Mas claramente, se fosse o Hal de 10 anos atrás, ele teria sido muito mais disposto a treinar. Ele fala sobre o uniforme do Lanterna Verde como se fosse algo idiota. Ele fala sobre Abin Sur sem nenhum respeito. Até fala sobre a Terra como se fosse um planeta atrasado. Como se ele mesmo fosse algum tipo de alienígena. Algo claramente está afetando ele de forma bem intensa, e esse holograma é uma indicação clara disso. E olhando para os quadrinhos e para o dourado no anel dele, que é o oposto do que você gostaria em um anel de Lanterna Verde, já que ele é fraco contra o amarelo, só pode ser o Parallax. Esse episódio faz um pouco de construção de mundo em relação aos Lanternas Verdes, principalmente sobre o quão conhecido o Hal é. Ele é uma celebridade e talvez o herói mais famoso da Terra, pelo menos em 2016. Meio que como o Capitão América antes dos eventos de Homem de Ferro. Também parece que foi quando ele apareceu em cena no final dos anos 80, que as pessoas da Terra ficaram cientes da existência de alienígenas. Foi mais ou menos nessa época, coincidentemente, que Krypton explodiu. É louco pensar que Hal Jordan já estava ativo há cerca de 10 anos, como Lanterna Verde quando Kal-El foi adotado pelos Kents. Dito isso, nesse ponto do episódio, eu já estava fisgado. Há mistério suficiente para me deixar muito interessado no que está acontecendo, e o momento em que Hal se concentra depois de ouvir a citação definitivamente ajudou nisso. A ideia de que Jon imediatamente pega um avião e depois dirige até lá também é meio hilária. É um pouco difícil de acreditar que ele conseguiu dirigir até o aeroporto, passar pela segurança, voar até lá, sair do aeroporto e dirigir até Rushville, tudo isso em apenas 6 horas, mas enfim, vai saber. Conhecemos Carrie Kane, uma personagem original pelo que eu percebi. Por enquanto, a menos que haja algum tipo de revelação em que descobrimos que ela é uma alienígena, eu gostaria que tivessem dado a ela o nome de alguma personagem dos quadrinhos, já que até agora essa série está cheia de personagens originais demais. Ela poderia ter sido Rose Lewis, que também era de uma cidade pequena em uma história do Lanterna Verde. Algo que eu realmente gostei foi o momento de detetive que Jon teve. Os Lanternas Verdes são policiais espaciais, e essa série é baseada em True Detective. E eu já posso dizer que estou gostando quando eles conectam esses dois elementos. Essa cena de investigação é um desses momentos, mas facilmente a minha parte favorita desse episódio é o interrogatório do Hal. Já voltamos a isso em um momento, mas enquanto isso, o episódio dá uma enrolada até chegar lá, enquanto essa cidade muito estranha é apresentada pra gente. Algumas partes são bem divertidas, mas tem momentos em que o episódio poderia ter deixado as coisas um pouco mais interessantes ao nos apresentar alguns desses personagens. Por exemplo, a perseguição do Jon atrás do Waylon Sanders não foi muito empolgante. Aaron Pierre realmente faz frente ao Tom Cruise e ao Dylan O'Brien, mas é literalmente só uma perseguição a pé, o que sinceramente me tirou um pouco da imersão da série, porque durou tempo demais e enquanto acontecia eu só conseguia pensar. Isso é uma série do Lanterna Verde, e eu estou assistindo uma perseguição a pé. A parte que ficou realmente boa é a cena no bar. Hal conta sua história de origem de um jeito que surge na minha mente como se eu estivesse lendo um livro. É realmente envolvente. Mas ele também conta de um jeito que soa estranho. Como eu disse antes, ele diz respeito ao Abin Sur e fala mal da Terra. Isso parece um pouco fora do personagem do Hal, e eu espero que isso vire um ponto importante na trama. Essa cena também conecta tudo. Hal conseguiu o anel não muito longe de Rushville, fazendo com que toda a carreira dele girasse em torno dessa história 30 anos depois. E então, o plano do Hal de ir para a cadeia e apanhar por isso é muito divertido e parece muito fiel ao Hal Jordan. Embora talvez combine mais com o Hal Jordan nos seus 20 ou 30 anos, porque sinceramente eu pensei comigo mesmo nessa cena. Isso é um risco enorme. Na idade avançada dele, essa briga poderia realmente acabar matando ele. Jon e Zoe sinceramente não têm nenhuma química e a cena de sexo deles parece totalmente desnecessária por enquanto. Mas fazer o quê? É uma série da HBO. Acho que eles precisam colocar isso em algum lugar. Também talvez pareça que eles não têm química porque Jon realmente não tem muita personalidade. Até agora ele só foi estoico, obediente e muito monótono, o que contrasta com o jeito do Jordan, que mesmo rabugento na velhice é muito mais divertido e muito mais carismático. Isso me preocupa porque Jon claramente foi escolhido como o Lanterna Verde dessa franquia, mas a falta de personalidade dele pode tornar um pouco entediante sempre que o Lanterna Verde aparece na tela. Acho que esse é um dos motivos pelo qual Hal é muito mais popular. Ele é extremamente carismático, impulsivo e uma pessoa muito divertida. Kyle Chandler acerta nisso, mas ele tem 60 anos. E como vemos no final do episódio, o personagem está morto. O fato de Hal ser julgado em um tribunal de uma cidade pequena também é meio hilário de se pensar. E mais uma vez me fez pensar que isso é uma série do Lanterna Verde. Tipo, o que está acontecendo? É aqui que conhecemos Willie William Macon e descobrimos que ele é casado com a xerife Kane. Isso significa que ambos os principais interesses amorosos, ou pelo menos nos disseram que essas duas são os principais interesses amorosos, são mulheres casadas com um par de pai e filho, e é a esposa do mais jovem que é o interesse amoroso de Hal, e a esposa do mais velho que é o interesse amoroso de Jon. Coisas extremamente complicadas aqui, e sem dúvida não vai acabar bem. A próxima cena também é muito incomum.
Eles entram nessa enorme propriedade privada cheia de uma milícia particular, todos trabalhando para Will May-Kim. A pequena diferença de idade entre pai e filho é um pouco difícil de ignorar, e a ideia geral desse lugar é muito estranha para mim. Will May-Kim e Billy May-Kim foram apontados como a releitura do William Hand, o Mão Negra, nesta série, e essa foi uma introdução razoável para eles, mas acho que essa é a parte do episódio que menos me interessou. Até o momento, eu não me importo com esses personagens individualmente. Embora o mistério sobre para quem Will May-Kim está trabalhando seja outro mistério pendente para ficarmos de olho, e esse ângulo da milícia anti-extraterrestres é interessante. Vamos ver onde isso vai dar. Foram os últimos 10 minutos que realmente me conquistaram nessa série, principalmente por causa desse interrogatório. Eu adoro a impressão de experiência que o Hal passa, como se ele claramente já tivesse feito isso muitas vezes antes, e ele conduz tudo de uma maneira realmente divertida. A frase "que expressão humana deliciosa" foi muito engraçada antes de fazer perguntas que ele acha que o alienígena teria estudado e depois fazer perguntas que todo mundo deveria saber, mas que o alienígena simplesmente não saberia, porque são muito gerais. É engraçado quando ele pergunta sobre Harry Potter ou Obama, mas também aumenta a tensão enquanto John e Carrie reagem do lado de fora do vidro. Tudo muda quando Hal finalmente rompe a fachada e Waylon Sanders cede. Chris Coy faz um trabalho incrível na cena, quase me fazendo sentir que é um desperdício, que ele só está neste episódio, se for esse o caso. À medida que ele para de tentar se esconder, a música fica mais intensa, e a expressão no rosto de Carrie quando ela diz "caramba, eu fiquei na ponta da cadeira", enquanto ele descreve por que ele poderia estar aqui hipoteticamente e explica como ele poderia simplesmente se explodir. Eu adoro essa cena porque ela usa o conceito da série muito bem. É uma versão mais pé no chão dos Lanternas Verdes, mas Hal tem o anel. O homem é um alienígena, e o conflito é intergaláctico. No entanto, também é apenas um interrogatório policial até as coisas ficarem um pouco maiores. E então, ele recitar o juramento dos Lanternas Verdes para provocar Hal antes de explodir foi perfeito. Você pode argumentar que é um pouco bobo ele apitar antes de explodir, portanto, dando a um Lanterna Verde mais do que tempo suficiente para criar uma bolha ao redor dele. Mas tudo bem, deve ter sido uma explosão grande o bastante porque atravessou um pouco a bolha do Hal. Então talvez ele tenha pensado que não importava, que teria explodido todo mundo de qualquer jeito. Depois cortamos para 2026, em uma cena que tem uma cinematografia e música melhores do que o resto do episódio. E eu vou dizer, estou simplesmente fascinado pela história aqui. John deve ter agora 40 anos de idade. Todos os projetos do DCU já aconteceram, incluindo Superman, onde Guy Gardner apareceu, o que significa que Guy Gardner, de alguma forma, se tornou um Lanterna Verde, mas John, aparentemente, ainda não. O fato de ele ainda não ter conseguido significa que essa é uma história de origem insana de 40 anos. E mesmo assim, ele ainda não chegou lá. John não parece estar muito abalado com a morte de Hal Jordan. Agora, vou esperar antes de julgar. Hal vai aparecer bastante nessa série e ele já morreu nos quadrinhos antes. Ele não está com o anel e claramente algo aconteceu entre esses dois períodos de tempo. É possível que esse seja um Manhunter, ou talvez ele esteja morto, mas volte como o Espectro ou adaptem o renascimento do Lanterna Verde, mas por enquanto parece que ele foi morto por uma bala deixado para morrer na neve. Como fã do Hal Jordan, isso é tudo muito frustrante, já que eu só queria uma boa adaptação do Hal em seu auge e não queria que ele fosse morto. Mas como fã de uma boa televisão e analisando apenas esse episódio isoladamente, sem nenhuma ideia pré-concebida dos quadrinhos, isso é realmente um ótimo gancho para a série. Fiquei muito intrigado com a história do programa, como eles entrelaçam basicamente 5 décadas diferentes de história e como tudo se conecta e para onde tudo leva. O programa também é muito bem escrito em seus diálogos. Embora nem todo palavrão fosse necessário, a cinematografia é realmente boa em algumas partes e no mínimo aceitável no restante. É divertido, intrigante, envolvente e de modo geral muito bem feito. É, de forma bastante objetiva, um primeiro episódio fantástico de TV. Basicamente o que eu esperava desde o início. Sempre achei que isso seria uma boa série de TV, mas talvez decepcionante para quem é fã do Lanterna Verde. Vamos ver quanto a isso. Eu especialmente adorei a cena de interrogatório e gostei muito do Kyle Chandler como Hal, mesmo que ele ser tão velho seja algo que eu nunca teria desejado para o personagem. Vou dar a este episódio uma nota 8 de 10. Um ótimo começo para o que espero que seja uma ótima temporada.